A história de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus Cristo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um simples pescador, com temperamento impulsivo e vibrante. Mas o seu encontro e amizade com o Senhor Jesus transformaram drasticamente sua vida. A história de Pedro serve como testemunho inspirador de como Jesus pode moldar pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênçãos. Pedro foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Dentre estes, Ele fazia parte de um círculo ainda mais próximo do Senhor, formado por Pedro, Tiago e João, Que participaram de momentos inesquecíveis junto de Jesus. Ao ser chamado, Pedro deixou tudo, abandonando sua carreira no negócio de pesca para seguir a Cristo. Jesus mudou seu nome original de Simão no decorrer da sua caminhada com o Senhor. Pedro demonstrou ser um homem de grandes contrastes. Ao mesmo tempo que experienciava momentos impactantes ao lado do Mestre, Com ousadia e iniciativa, Pedro ainda demonstrava ter uma fé imatura, de alguém que ainda não compreendera bem os propósitos de Cristo. Pedro assistiu a muitos sinais, testemunhou milagres e ensinamentos maravilhosos de Jesus, chegando até a confessar que ele era o Cristo. o Filho de Deus. Pedro se considerava forte, mais envolvido e dinâmico e que os demais discípulos na jornada de fé. Contudo, em muitas ocasiões demonstrou temor, dúvida, impaciência, descontrole, falta de fé e falta de domínio próprio. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou conhecer a Jesus por 3 vezes, mas se arrependeu. E depois da morte e ressurreição, Pedro foi reconciliado com Cristo Por outras 3 vezes. Pedro foi convidado a confessar o seu amor por Jesus e recebeu o mandado para apacentar o rebanho de Cristo. Depois da sua conversão genuína e de ter recebido o Espírito Santo, Pedro desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva, Na liderança e propagação do Evangelho de Cristo no primeiro século. Pedro tem grande parte de sua história registrada nos Evangelhos e no livro de Atos. É dele também a autoria de 2 cartas do Novo Testamento, 1ª e 2ª. Pedro antes e depois. A transformação do caráter de Pedro. Pedro, inicialmente, era um homem impulsivo por natureza. Forte, cheio de autoconfiança, mas passou por uma transformação profunda ao seguir Jesus. Ele se tornou um servo, humilde e altruísta a serviço do reino, antes da sua conversão genuína. Pedro era uma pessoa inconstante. Ora mostrava atitudes corajosas, fervorosas e cheias de fé. Ora demonstrava covardia, incredulidade, presunção e egoísmo. Um bom exemplo desse caráter contrastante de Pedro foi a sua promessa de jamais abandonar o Senhor. E, logo a seguir, covardemente, negar por 3 vezes que conhecia seu mestre, chegando a praguejar. Depois de se arrepender, Pedro declarou seu amor a Cristo, também por 3 vezes. DMDNT. Ele parece ter se tornado numa rocha quebrantada pelo amor de Deus após o Pentecostes. Pedro demonstrou ser um homem de fé, equilibrado, pela transformação e atuação do Espírito Santo em sua vida. Foi um líder sábio, que serviu com humildade, altruísmo e coragem. Estando disposto a oferecer a própria vida, como fez Jesus, família, Pedro teve mulher e filhos. Pedro era casado, mas a Bíblia não menciona se teve filhos. No Evangelho de Mateus 8, 14-15,
há um relato sobre Jesus curando a sogra de Pedro, o que implica que Pedro tinha uma esposa. Também, 1 Coríntios 9:5, O apóstolo Paulo argumenta dando o exemplo de apóstolos, como Pedro e os irmãos do Senhor que viajavam e levavam suas esposas consigo. portanto, essas são as duas únicas referências diretas acerca de sua vida familiar. A morte de Pedro, a Bíblia não registra como nem quando se deu a morte de Pedro. Contudo, em sua última carta, Pedro encoraja os irmãos, compreendendo que a sua morte estava próxima, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado durante a perseguição de Nero em Roma por volta do ano 64 D. De acordo com relatos de escritores como Tertuliano e Eusébio, Pedro teria optado por ser crucificado de cabeça para baixo em uma cruz invertida. Por ter negado ao Senhor, Pedro não se achava digno de ser crucificado como Jesus Cristo. Lições. O que aprendemos com a vida de Pedro, a vida e a obra de Pedro, oferecem inúmeras lições valiosas para os cristãos de hoje. Sua jornada de transformação mostra que Deus pode usar pessoas comuns, apesar das suas falhas e fraquezas, para realizar a sua vontade e propósito. As experiências de Pedro também nos ensinam sobre a importância da fé, do arrependimento, da obediência e da entrega total a Jesus. Além disso, A sua conduta, colocando Cristo como primeiro em sua vida, destaca a importância de abraçarmos a fé, de fato e verdade. O seu exemplo também nos ensina a sermos corajosos e comprometidos com a propagação do Evangelho, mesmo diante de adversidades. A jornada de Pedro reflete o poder da graça transformadora de Deus. Mostra-nos que, Se estivermos dispostos a seguir a Cristo, Ele pode mudar nossos corações e nos capacitar para viver uma vida de fé e serviço ao Senhor.